Gravando. Muito bem. Então, vamos seguir a leitura 3.32. Tá? O Wittgenstein, então, diz assim. O sinal é aquilo que é sensivelmente perceptível no símbolo. Dois símbolos diferentes podem ter, portanto, o sinal escrito ou sonoro, etc., em comum. Designam, neste caso, de maneiras diferentes. Tá? A marca comum, 3.322, a marca comum de dois objetos nunca pode ser denunciada por nós, os designar... Desculpe, de novo. A marca comum de dois objetos nunca pode ser denunciada por nós, os designarmos com o mesmo sinal. A tradução aqui não está lá essas coisas. Mas através de diferentes modos de designação. Tá? Pois o sinal é, sem dúvida, arbitrário. Poderíamos, portanto, escolher também dois sinais diferentes, e, nesse caso, o que restaria de comum na designação? Muito bem. Então, o que nós temos aqui? Tá? Nós temos a clássica noção de signo e referência. Tá? Esta noção é muito antiga na história do pensamento lógico ocidental, né? É tão antiga que, digamos, já era esse tema presente lá dentre os pensadores estoicos. Tá? Sexto Empírico, Crisipo de Solis, já tinham tratamentos acerca do signo. Okay? Então, vejam isso. Quando nós falamos em símbolos para simbolizar aquilo que uma proposição pretende designar, nós temos que falar em pelo menos 3 dimensões conjugadas. Tá? Uma primeira dimensão é a dimensão do símbolo. Por exemplo, Q, P, R, S, X, Y e aí por diante. Tá? Na filosofia analítica, nós chamamos isso de símbolo. Na lógica, nós chamamos isso de letra sentencial. No fundo, é a mesma coisa. Tá? Então, o símbolo designa uma outra coisa. O que o símbolo designa? O símbolo designa um objeto. Tá? Este objeto normalmente desponta como a referência desse signo. Tá? E existe um terceiro ponto, que é o modo de designação. Tá? O modo como esta referência é apresentada por um conceito ou por uma proposição, se quiser. Então, nós temos o símbolo, nós temos a proposição e temos a referência. Tá? O símbolo, a letra sentencial, a proposição, o modo de designar aquela referência, aquele objeto, e, por fim, a referência ou o próprio objeto. Tá? O autor contemporâneo que viu isso antes do Wittgenstein e que pode ser visto como a base a partir da qual Wittgenstein pensou isso que disse aqui, chama-se Gottlob Frege. Okay? Num artigo chamado Sentido e Referência. O Frege diz assim: uma referência pode ter diferentes sentidos. Ou seja,
um objeto pode ter distintos modos de apresentação. E o exemplo que o Frege dá é este. O planeta Vênus pode ser chamado de estrela da manhã, e este é um modo de apresentação do planeta Vênus. E o planeta Vênus pode ser chamado de estrela da tarde. Tá? Para os egípcios é uma coisa, para os gregos é outra. Vamos pegar aqui em tom de brincadeira. Exemplo. Os gregos dizem estrela da manhã, os egípcios dizem estrela da tarde. Ou vice-versa, tanto faz. Tá? Veja que ambos estão apresentando o planeta Vênus, usando para isso um conjunto de expressões que, combinadas entre si, denotam um objeto, uma referência. Ok? Vamos supor que eu dissesse que o estrela da manhã tem o símbolo X. E estrela da tarde tem o símbolo Y. Ok? Eu poderia dizer que estrela da manhã é igual a estrela da tarde? Sim ou não? Ou seja, existe uma relação de identidade entre X e Y? Somente existe uma relação de identidade entre X e Y quando eu parto da mesma referência, isto é, planeta Vênus. Beleza? Agora, se eu não explicasse nada disso para vocês e chegasse e dissesse assim, X é igual a Y, só botasse isso aqui. Tá? Eu poderia dizer que existe uma relação necessária de identidade entre X e Y? Não, né? Quer dizer, se não há o referente, X e Y podem simbolizar coisas diferentes de estrela da manhã e da tarde. Por exemplo, quando tu abre o teu livro de matemática do ensino médio, tá lá X e Y, não é estrela da manhã e estrela da tarde. É outra coisa. Beleza? Agora vejam isso. O sinal é aquilo que sensivelmente perceptível, que é sensivelmente perceptível no símbolo. X e Y. Sensivelmente perceptível. Vocês todos estão observando ali X, Y. E um símbolo de igualdade. Correto? Dois símbolos diferentes podem ter, portanto, o sinal em comum. Designam, neste caso, de maneiras diferentes. Ou seja, se eu falo X e escrevo ali, né, coloco ali no bate-papo a letra X e digo X, ou digo X, né, usando outra língua. Veja, há uma relação de comunhão, de identidade entre o sinal falado e o sinal escrito? Existe. Mas eles poderiam ser diferentes? Poderiam. Eles entre si são diferentes? São, porque uma coisa é escrever, outra coisa é falar. Uma implica som, outra implica o quê? Uma superfície na qual eu insiro um símbolo gráfico, ok? Veja que o sinal gráfico não é absolutamente compatível com a maneira como eu exponho. Porque isso dependerá de convenção social e, portanto, de uma teoria da imposição. Porque se eu falo X na língua portuguesa, eu falo X na língua italiana, eu estou usando sons diferentes, apesar de serem sons muito próximos, mas são diferentes. Tá bem, né? Então, eles designam de modos diferentes. Quer dizer, aqui nós já temos uma primeira diferença no modo de apresentação, ou no sentido. Porque uma proposição pode ser escrita ou uma proposição pode ser falada. Ok?
E nem sempre uma proposição falada terá o mesmo grau de densidade do que uma proposição escrita e vice-versa. Porque, percebam bem isso, uma coisa é, sei lá, por exemplo, tu tá numa aula, tá? Lá na faculdade de Direito, na faculdade, qualquer faculdade, tá lá na aula. E você fica prestando atenção no que o professor está falando, ok? E você está prestando atenção naquilo, está absorvendo aquilo. Para pessoas que têm memória auditiva, a pessoa vai absorver melhor o que ela vai escutar e prestar atenção. Agora, uma pessoa que tem memória que exige anotações, redação, etc., uma pessoa que tem uma capacidade mnemônica voltada mais para a sua transcrição daquilo que ela está ouvindo, ela vai apreender muito mais anotando do que se ficar só parada observando. Ela poderia, eventualmente, até perder a atenção no meio da aula, né? Ao passo que se ela ficar anotando, ela não perde a atenção, ela fica ali, ela tem aquele compromisso, né, de ficar notando que ela está escutando, percebe? A proposição que o professor está enunciando, ele poderia, inclusive, pegar o que ele falou e transcrever no papel e fornecer à pessoa. Ok? Seriam dois diferentes modos de apresentação, dois diferentes sentidos. Ainda que a referência fosse exatamente a mesma, supondo que o que ele falou e o que ele escreveu fosse exatamente a mesma coisa. Ok? Então, quando nós temos uma única referência, ou seja, um objeto, nós podemos ter diferentes modos de apresentação. A começar pela própria estrutura da linguagem, seja ela fonética, quando nós falamos, seja ela gráfica, quando nós escrevemos. Aqui nós já temos uma primeira diferença no modo de apresentação. Essa diferença no modo de apresentação, que começa assim, pode se tornar ainda mais radical quando nós, por exemplo, usamos diferentes proposições para designar a mesma coisa. Exemplo, estrela da manhã, estrela da tarde. Beleza? Então, o planeta Vênus, poderíamos até usar aqui um conceito, um predicado conceitual, compartilhado por estrela da manhã e estrela da tarde. Poderíamos dizer, o planeta que brilha na madrugada. Aí seria comum tanto a um quanto ao outro. Então, o planeta que brilha na madrugada, isso é, o planeta Vênus, bom, ele é a referência de estrela da manhã e estrela da tarde. Agora, veja que a questão pode complicar ainda mais. Porque quando eu uso estrela da manhã e estrela da tarde, a referência é a expressão fonética planeta Vênus que eu estou enunciando. A referência é a expressão planeta Vênus que eu posso anotar numa folha de papel ou aqui no computador. Ou a referência é o planeta Vênus que a gente só consegue ver com o uso de um telescópio. Qual é a referência? Quer dizer, na medida em que nós temos de dizer a referência, essa questão já se coloca. O que eu estou referindo? A palavra ou o objeto? Veja que daqui nascem ainda outras complicações. Estão percebendo isso ou não? Então, essas complicações são sempre complicações de tipo semântico. O Marx tem uma questão. Professor, estou usando uma tradução diferente. Esse aforismo aparece mais claro nela. Ótimo, é a tradução portuguesa. O facto de designarmos dois objetos diferentes com o mesmo sinal não pode indicar a característica comum aos dois. Uma vez que o sinal é arbitrário, poder-se-ia assim escolher dois sinais diferentes. E onde ficaria então na designação o que é comum? Ótima pergunta. A resposta, Marcos, para a tua pergunta é esta. O comum residiria na referência. Qual referência?
o objeto ou o conjunto das expressões que não designam, mas expressam esse objeto? Me parece que depende do modelo de referência. Se a referência é um ente físico, é o planeta Vênus, planeta. Mas se a referência é linguística ou nominal, então a referência terá de ser este conceito que expressa o planeta Vênus. Então é como se nós estivéssemos aqui diante de uma escala de significação. Começa no XY, estende-se para os modos de apresentação, então do símbolo para o sentido, modo de apresentação, do sentido para a referência, e a referência pode ter duas acepções: linguística, ou mental, ou extralinguística, real. Tá? Vamos tomar o exemplo do Frege. Há uma mesma referência, qual seja, planeta Vênus. Então, nós temos X e Y. X é o símbolo de estrela da manhã e Y é o símbolo de estrela da tarde. X é igual a Y? Sim. Por quê? Porque há uma mesma referência comum que é apresentada ora por um modo de designação, ora por outro. Os dois modos de designação, tá, apresentam uma mesma referência. Planeta Vênus. Agora, essa referência que é apresentada é o planeta físico ou é a expressão planeta Vênus? Percebe que a dificuldade aqui ganha um outro contorno. Então, o que é comum exige um aprofundamento ainda maior. Por isso, a tua tradução é bem melhor, Marcos, do que essa aqui. Ou seja, diz ali, né, como tu colocasse no aforismo, o facto de designarmos dois objetos diferentes, tá, com o mesmo sinal não pode indicar a característica comum dos dois. Porque eu poderia usar X para expressar estrela da manhã e, logo a seguir, eu poderia usar X para uma outra coisa completamente diferente. No seguinte sentido, eu vou dizer que X menos 2 é igual a 6. O que significa X neste cálculo? X aqui é 8. Tem nada a ver com estrela da manhã, no caso anterior. O sinal é o mesmo, X. Agora, por que eu posso usar dois sinais para coisas completamente diferentes? Porque eu não tenho a identificação da referência. Então, o que sustenta a relação de identidade entre X e Y é o fato de que eles têm o mesmo referente. Beleza? Não sei, Marcos, se ficou clara a questão que tu traz. Maravilha. Carlos. Professor, dá para me escutar bem? Claro, perfeito. Certo. Professor, nessa hierarquia simbólica que tu falaste, que vai lá desde o símbolo até o referente, tem um pedaço dela que nós temos que, se eu estou entendendo direito o tratado, que é um livro muito complicado, mas tem um pedaço dessa hierarquia que ele não é exatamente comunicável, talvez. Que na medida em que um nome não pode ser explicado, né? Ele é simplesmente mostrado. O nome só tem sentido dentro da proposição, e quando nós queremos, acho que a palavra é elucidação, né? Ou, quando nós queremos elucidar... Isso, a palavra mesmo é expressão, que o Wittgenstein usa. Agora, o ponto é que isso não é exatamente comunicável, né? Porque como nós dependemos de que algo seja simplesmente mostrado, vai de cada um de nós ver o que está sendo mostrado e apreender diretamente.
Nós não podemos exatamente explicar uns para os outros o referente, digamos assim, né? Aquilo, explicar o nome. Então tem uma dimensão privada nesse esquema. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, o que é compartilhável? Acho que começar pelo compartilhável é mais fácil. O compartilhável é o dizível. E o que é o dizível? É o espaço lógico. Agora, o espaço lógico, ele exige para ser manifesto ao conjunto público dos agentes racionais, para ser compartilhado efetivamente, ele tem de lidar com coisas que não são dizíveis? Absolutamente. Por exemplo, os estados de coisas são formados pela relação e pela posição dos objetos uns em relação aos outros. Agora, um objeto como tal é indizível. Ele só é dito na relação que tem com os demais. Porque senão ele não forma um estado de coisas. Ele é um objeto indizível e, portanto, eu posso mostrá-lo, mas eu não posso dizê-lo. Então, tu tens toda a razão. Nessa hierarquia, nem tudo é dizível, com certeza. Existem pressupostos. Agora, como nós vamos explicar esses pressupostos? Né? Se nós levantarmos essa pergunta, eu diria, há muitas limitações na própria epistemologia do Tractatus em responder a isso. Não há como responder satisfatoriamente, de uma maneira assim, totalmente inquestionável, essa questão usando por base apenas os pressupostos do Tractatus Lógico-Filosófico. Nós teremos que ir a outras obras do Wittgenstein. Para dizer, por exemplo, o que é... Vamos fazer um repertório daquilo que não é dizível. Olha o esforço que teria de ser feito. Um repertório daquilo que é só mostrável. Um repertório dos indizíveis. Tá? Desde coisas que são absolutamente indizíveis até coisas que são de fronteira. Uma coisa, por exemplo, absolutamente indizível. Né? A dor. Eu não posso dizer a dor. É uma coisa absolutamente incompartilhável. Não é isso? Quer dizer, eu jamais seria capaz de dizer exatamente a quantidade de dor que eu estou sentindo. Seria impossível. Sei lá, vamos supor que eu batesse aqui o meu dedão do pé aqui aqui no pé dessa mesa. Dei com tudo, aquelas topadas assim que fica uma dor insuportável. Eu não seria capaz de dizer a quantidade de dor que eu estou sentindo, percebe? Caso isso acontecesse. Porque a dor é indizível. Agora, veja um tema de desafio. O Wittgenstein coloca isso. O tema da moral, da moralidade social. Né? Lá na Conferência de Ética, ele diz assim, olha, eu não tenho como falar sobre o comportamento moral, o que orienta a vida de uma pessoa de acordo com certos princípios, valores, etc. Você não tem como dizer isso, é impossível de ser dito. Ele diz assim. Agora, isso não significa dizer que a gente não deva conceder um lugar privilegiado de reflexão acerca de um assunto como este e como outros também. Então, isso me parece bastante presente no universo Wittgenstein, ou seja, de que a lista do emostrável e a lista do dizível não é uma lista que possui digamos, uma hierarquia estimativa do ponto de vista filosófico e reflexivo entre si. Ambas têm as suas posições relevantes no mapa da filosofia, no mapa, digamos assim, dessa atividade terapêutica de tornar a linguagem cada vez mais nítida nos seus rudimentos. Agora, a questão aqui é menos de limites da própria área do saber em si mesmo e muito mais os limites da linguagem de mim para comigo. Os meus limites da linguagem, no meu mundo. Aqui que me parece um ponto problemático. Porque eu tenho certas limitações de fronteira aqui. Então, há uma fronteira entre o dizível e o não dizível. E essa fronteira é o que demarca isso. Né? Então, tu tens toda a razão. Dentro dessa hierarquia,
que vai do símbolo até a referência, bom, existem muitos pontos aqui que não estão muito satisfatoriamente explícitos. Tá? Há coisas implícitas muito importantes, com certeza. Tá? A começar, por exemplo, pelos objetos que compõem os estados de coisas. Né? A começar por isso, com certeza. Então é como se a gente ficasse assim, de mão amarrada, né? De mãos amarradas, a gente não consegue avançar para além dos limites do meu mundo, que são os limites da linguagem. Né? E esse âmbito indivisível se relaciona com o que o Wittgenstein vai chamar de místico? Eu faço a pergunta porque, às vezes, a gente vê o pessoal falando assim, como se tivesse uma fronteira bem traçada entre aquilo que o Wittgenstein joga como sendo o místico, então a ética, etc., e como se aquilo que é do âmbito científico fosse não místico. Agora, pelo que a gente está falando, me parece que há algo de místico em tudo. Toda essa proposição tem objetos, nomes e algo de indizível e místico. Perfeito. É exatamente isso. Me parece que essa é a leitura melhor, mais fiel ao Wittgenstein. Porque a leitura que distingue absolutamente o místico do dizível, ela pode ser até mais didática. Ela é didática. Eu mesmo a uso em aula. Eu acho que me parece que ela é mais didática. Agora, isso não significa de maneira alguma que essa separação entre dizível e místico seja uma distinção tout court, no sentido de que é absolutamente considerável. Não, porque há coisas no background do dizível que são, por definição, místicas. O objeto que é referenciado pelo nome e o próprio nome enquanto tal são ambos místicos, se nós levarmos a ferro e fogo. O nome desempenha uma função proposicional, somente aí ele desempenha uma função em torno ao dizível. Mas ele, como tal, isoladamente, bom, eu pego uma palavra em russo, eu não conheço a língua russa. O que aquilo me diz? Absolutamente nada. Percebe? Né? O Marcos, a linguagem depende, então, de experiências comuns para serem possíveis. Esse é o segundo Wittgenstein. O segundo Wittgenstein vai dizer, de certo modo, sim, porque isso é esta experiência comum que vai dar, digamos assim, o tom sígnico das regras e dos usos que constituem os jogos de linguagem. Agora, no primeiro Wittgenstein, não. No primeiro Wittgenstein, não. Porque existe uma certa, digamos assim, essa expressão não é do Wittgenstein, tá? É dos escolásticos. É de um escolástico importante chamado Gilberto Porretano, Gilberto de Poitiers, tá? Ele usa uma expressão que depois o Scotus vai usar também, mais tarde, que é a expressão gramática especulativa. Tá? O que é isso? É uma linguagem universalmente compartilhada. Tá? E o que é essa linguagem universalmente compartilhada? É o espaço lógico das proposições que dizem os estados de coisas. Agora falando em Wittgenstein, né? Uma linguagem, num vocabulário wittgensteiniano. Ok? Então, essa experiência comum, ela terá assento no segundo, mas não no primeiro Wittgenstein. Isso é importante. Tá? A Juliana, uma observação, dizível é diferente de comunicável. Desculpa, algumas coisas são independentes da linguagem para serem comunicadas. São comunicadas independente da linguagem. Sim, exato. O dizível não é exatamente o comunicável. Tá? Isso é importantíssimo. O dizível tem uma certa, como é que a gente pode chamar isso? Uma certa acepção autorreferencial. Tá? Uma certa acepção autorreferencial. Ou seja, em outras palavras, existe uma certa autorreferencialidade na proposição. A proposição é, de certo modo, autorreferente. Ela não é inteiramente autorreferente, mas ela, de certo modo, também desempenha essa função de autorreferência. Isso é importantíssimo. Tá? Parmigiani, o instrumental para dizer algo, a linguagem mesmo, parece deter instâncias místicas e indizíveis. Isto é, por exemplo, Wittgenstein assumia não ser possível falar sobre linguagem, não à toa condena o próprio Tratados ao Contrassenso. Perfeito! É isso mesmo. Tá? Quer dizer, claro que essa condenação vem depois, né, Rodrigo? No início, não. Ele fez o esforço para chegar lá. Tá?
fez o esforço para chegar lá. É claro que se nós lêssemos tudo isso dentro do paradigma cientificista que distingue absolutamente místico e dizível, nós levaríamos o ceticismo às últimas consequências, de tal modo que ou nós leríamos uma parte do Tratatus como uma espécie de expansão linguística do empirismo lógico, alguns tentaram fazer isso, ou nós pegaríamos o Tratatus e jogaríamos a lata do lixo, como outros fizeram. Porque não teria nenhuma outra saída, ou uma ou outra. Né? Então, uma leitura do Tratatus exige uma abertura, isso me parece, né, é uma tendência, que, digo a vocês, não é majoritária, é uma tendência minoritária, mas ela é forte e relevante o suficiente para ter uma posição no mapa acadêmico dos estudos de Wittgenstein, que é o seguinte, uma leitura não cientificista, mas uma leitura científica do Wittgenstein, que reconhece o místico como uma parte subjacente ao dizível. O dizível não poderia vir do nada. Ele não tem uma, digamos assim, uma existência aceptiva universalmente compartilhada per se. Ele exige uma derivação. E como ele exige uma derivação, tem que ter uma certa acepção formativa. Essa acepção formativa começa onde? Nos objetos. E o que são os objetos? Místicos. Tá? Então não tem saída. Tá? O Carlo, segundo entendo, o primeiro Wittgenstein parece ainda bastante próximo de um idealismo subjetivo schopenhaueriano. O mundo é minha representação. A ideia é esta que vai ser menos parcialmente abandonada na sua segunda fase. É isso aí. Eu tenho essa mesma leitura também. E um outro cara que tem a mesma leitura que eu e tu, né, muito parecida conosco, é esse aqui, ó. Deixa eu achar ele aqui. Esse aqui, ó. O Robert Hanna. Ele faz uma aproximação do primeiro Wittgenstein com o Kant, com a crítica da razão pura, tendo justamente essa chave de leitura. Quer dizer, o Wittgenstein está muito preso ainda no representacionalismo, que é uma marca característica do idealismo subjetivo. Não só com Kant, mas com Schelling, com outros autores. Né? Então, sim, essa leitura kantiana do Wittgenstein, eu acho que é uma leitura me parece uma leitura mais plausível do que uma leitura cientificista do empirismo lógico, que tenta dizer, não, vamos escolher aquilo que do Tratatus coincide com o empirismo lógico e o resto a gente abandona. Tá? Não me parece uma boa forma de ler o Wittgenstein. A leitura tem que ser integral. Tá? O Tratatus é um esforço por uma, digamos assim, uma explicitação das condições proposicionais da linguagem, a linguagem universal, aquilo que é dizível. Né? Então, acho a tua percepção eu compartilho integralmente, cara. Tá? Muito bem. Então, seguindo aqui, gente, 3.322. A marca comum de dois objetos nunca pode ser denunciada por nós, que é o ponto aquele, né? A redação não me parece melhor. Não, pode ser denunciada por nós os designarmos com o mesmo sinal, mas através de diferentes modos de designação, pois o sinal é, sem dúvida, arbitrário. Ok? Poderíamos, portanto, escolher também dois sinais diferentes nesse caso. O que restaria de comum na designação? É a pergunta que o Marcos trouxe com o aforismo na tradução portuguesa, que parece muito melhor do que essa aqui. Tá? Ok? E depois 323. Na linguagem corrente, acontece com muita frequência que uma mesma palavra designe de maneiras diferentes. Pertença, pois, a símbolos diferentes. Ou que duas palavras que designam de maneiras diferentes sejam empregadas na proposição superficialmente do mesmo modo. Gente, olha aqui. Se a gente levar a ferro e fogo, tá, de rigor, toda palavra empenhada em uma proposição é, por definição, superficial. Todas. Todas mesmo. Mesmo os sincategoremas, mesmo, digamos assim, os conectores lógico-verofuncionais.
né? Que não têm por si mesmos uma natureza extrafuncional. A natureza deles é funcional por definição. Tá? Ok? Assim, a palavra aparece como cópula, como sinal de igualdade e como expressão da existência. Existir como verbo intransitivo, tanto quanto ir, idêntico, como adjetivo. Falamos de algo, mas também de acontecer algo. Veja que interessante isso. Quer dizer, eu não posso falar de algo isoladamente, mas eu tenho que falar de algo em uma relação. Tá? Ok? Por aforismos como este aqui, o 3.323, é que me parece que essa distinção radical e absoluta entre o primeiro e o segundo Wittgenstein, ela, em alguns casos, é mal colocada. Porque existe maior correspondência do que, muitas vezes, uma apresentação assim muito rápida, né, e muito apressada das diferenças entre o primeiro e o segundo Wittgenstein soa tentar fazer, ok? Me parece que existe uma correspondência maior entre o primeiro e o segundo do que uma distinção absoluta e radical. Tá? Então, na proposição rosa e rosa, onde a primeira palavra é um nome de uma pessoa e a última é um adjetivo, essas palavras não têm simplesmente significados diferentes, mas são símbolos diferentes. Olha só. Quer dizer, por que elas são símbolos diferentes? Porque uma está falando de uma pessoa e outra está falando do quê? De um adjetivo. Okay? A gente poderia até usar a planta rosa. Tornar ainda mais difícil o caso. Tá? Então, não tem simplesmente significados diferentes. Por quê? Porque nós estamos falando do sujeito predicado numa composição referencial. Ok? É uma composição referencial. Agora, o símbolo rosa de um e o símbolo rosa de outro é totalmente diferente. Tá? Ok? Beleza, pessoal? Até aí? Bom, então, seguindo, vejam isso. Né? Vamos seguir aqui. Slide 78. Aí. 3.324. Assim nascem facilmente as confusões mais fundamentais de que toda a filosofia está repleta. Tá? Então, o que ele está falando para nós aqui? Que quando nós não prestamos atenção nas diferenças que existem entre símbolos, modos de apresentação, ou designação, ou sentidos, e, por fim, referência, quando nós não prestamos atenção nestas distinções, isto causa grandes confusões no âmbito filosófico. A filosofia tem uma tarefa principal. Qual é a tarefa principal da filosofia? Il compito della filosofia. A tarefa principal da filosofia é partir destas distinções, tendo em vista um maior ou uma maior nitidez das distinções conceituais. A tarefa da filosofia gira em torno da noção de nitidez. E, portanto, o objetivo de um filósofo está ligado a distinções entre conceitos. O objetivo aqui é colocar por terra estas confusões fundamentais. Ok? Como que nós vamos colocar por terra isso? Vamos colocar por terra separando as noções. E separar as noções significa, como bem disse a Juliana aqui no bate-papo,
organizar a dizibilidade. Eu preciso organizar o dizível. Muito bem colocado pela Juliana. 3.325. Para evitar esses equívocos, devemos empregar uma notação que os exclua, não empregando o mesmo sinal em símbolos diferentes e não empregando superficialmente da mesma maneira sinais que designem de maneiras diferentes. Uma notação, portanto, que obedeça à gramática lógica, à sintaxe lógica. Então, a lógica é este take a shower dos conceitos. A lógica vai, digamos, banhar os conceitos através de uma pureza metodológica, mediante a qual esses conceitos vão ganhar condições de dizibilidade. E essas condições de divisibilidade dependerão das estruturas proposicionais da lógica. Diz a Juliana aqui, tarefa principal da filosofia, ancorar palavras para lidarmos objetivamente com o caráter intrinsecamente místico da condição humana. Ótimo, perfeito. Porque saber do místico e reconhecê-lo como um espaço relevante e subjacente à formulação proposicional é o meio próprio da filosofia em distinguir o místico do que é dizível. É exatamente isso. E esta separação entre as coisas não é uma separação absoluta e radical, mas é uma separação didática que nos ajuda a ver com maior nitidez os meandros e as sendas da linguagem proposicional. E por isso a notação é este tornar dizível da linguagem. Coisa que a proposição sozinha muitas vezes não consegue fazer. Então a lógica vem em socorro e o faz. Tá? A ideografia de Frege e Russell é uma tal notação que não chega, todavia, a excluir todos os erros. O que ele está fazendo aqui? Dando uma paulada nos seus mestres e amigos. Né? Está dizendo, olha, o modelo do Frege tem limitações e o modelo do Russell tem limitações. Okay? O modelo do Frege é um modelo baseado, em alguma medida, numa certa... Deixa eu usar uma palavra difícil, por gentileza, né? Me perdoem, mas eu preciso usá-la, tá? Baseado numa certa crença na objetividade da coisa, da referência. Então, eu não tenho um argumento apodíctico intersubjetivo que me dê condições de certeza e validade absoluta e intransponível para aquilo que eu estou referenciando. Eu tenho que ter alguma crença, seja ela sensível, seja não sensível. Por exemplo, eu não estou vendo o planeta Vênus, mas eu acredito que ele existe. Percebe? É uma crença. Então, a existência supõe crença, de alguma forma, mesmo que o Frege tente lutar contra o psicologismo na sua lógica, isso acaba acontecendo, porque é inevitável. Né? Então, essa é a crítica do Wittgenstein. E a crítica ao Russell se dá pela convicção que, por meio da teoria da denotação e das distinções, eu serei capaz de criar uma espécie de conceito autorreferencial, capaz de formular universalmente um juízo proposicional indubitável. O que também é um erro. Tá? Porque se eu uso lá os exemplos do Russell, né, acerca, por exemplo, do rei da França, da barba do rei da França e coisas que o valem, e tento articular os termos de um modo tal a estabelecer distinções absolutamente autorreferentes, né? Pois bem, eu poderia obter modelos matemáticos bastante interessantes, mas isso não será suficiente para me dar condições absolutas de dizibilidade da linguagem proposicional. Não serei capaz de fazê-lo. Então, há problemas nesse
nesse modelo. E outra, lembremos que o lugar do significado para um autor como Russell não está fora, não está no mundo, o que já também apresenta dificuldades. Ele poderia ser visto como um internalista, né? Se fosse, como foi, julgado por autores externalistas, como o próprio Kripke e o Hilary Putnam. Então, há limitações na lógica do Russell também. Ok? Juliana, o modelo do Paulo Freire é baseado em formatação ontológica. Vai formatar teu TCC. Desculpe, não entendi. Não entendi. Rodrigo, interessante a diferenciação entre sintaxe gramatical e sintaxe lógica, na medida em que a sintaxe gramatical pode estar salvaguardada, embora a sintaxe lógica esteja ferida. É, perfeito, exatamente isso. Tá? Mas a sintaxe lógica poderia aqui, exatamente, a sintaxe gramatical estaria nesse modelo, claro, com Grano Salles, né? Mas estaria a salvo, sim. Né? Exatamente, a tua percepção me parece bastante plausível, Rodrigo. Tá? Vamos lá. 3.326. Para reconhecer o símbolo no sinal, deve-se atentar para o uso significativo. Ok? Muito bem. Então, o que é o uso significativo? É o uso que reclama uma referência. Tá? Se eu botasse ali x é igual a y e deixasse... O que é isso aqui, professor? O que é igual ao quê? Vocês iam perguntar. A pergunta já traz uma exigência. Que exigência é essa? A exigência por referência. Ok? 3.327. É só com seu emprego lógico sintático que o sinal determina uma forma lógica. Aqui a gente começa a entrar na notação, né? Se um sinal não tem serventia, não tem significado. Este é o sentido do lema de Guilherme de Ockham, que nós lemos antes do Tratados Lógico-Filosóficos. Tá? Então, o que o Ockham está nos dizendo? O Ockham nos diz que um signo só é signo se ele desempenha uma função. E o que significa desempenhar uma função? Significa formar parte de uma proposição. Ok? Se tudo se passa como se o sinal tivesse significado, então ele realmente tem significado. Né? Juliana, Paulo Freire limita nosso universo ontológico, pré-selecionando os objetos da realidade para facilitar o aprendizado. Não sabia. Não conheço o pensamento dele, Juliana, então não posso julgar, enfim, não posso dizer nada. Mas acredito no que tu estás dizendo. Eu não conheço. Né? O que mais aqui? Na sintaxe lógica, o significado de um sinal nunca pode desempenhar papel algum. Ele deve poder estabelecer-se sem que se fale do significado de qualquer sinal. Ele pode pressupor apenas a descrição das expressões. O que é a descrição das expressões? É a revelação ou a manifestação da sua particularidade na referência. A sua particularidade na referência. Vamos supor que eu montasse aqui uma notação simbólica para dizer assim, x igual a y, tá? Notasse essa referência aqui. Vou colocar ela. X igual a y, tá? Igual a z, que é formado por Q mais R. Ok? X é igual a Y é igual a Z, que é formado pela junção de duas partículas, Q mais R. O que é X? Estrela da manhã. O que é Y? Estrela da tarde. O que é Z? Planeta Vênus. O que é Q? Planeta. O que é R? Vênus.
Beleza? Agora, se eu não dissesse isso a vocês e botasse só a fórmula aqui, x igual a y igual a z, cujo conjunto de partículas é Q mais R. Vocês entenderiam do que eu estou falando? Não. Eu precisei descrever, olha só, descrever, né? Ok? Eu precisei descrever o sinal para que o significado, isto é, o modo de apresentação, pudesse manifestar por relações de igualdade, de identidade, portanto, a referência. Então, são as relações de identidade, tá, entre as expressões que são manifestas mediante os sinais e a revelação da referência que formam o panorama significativo desta notação simbólica que eu acabo de colocar aqui. Se o que não seria capaz de fazê-lo. Tá? Ok? Semana próxima, então vamos parar a gravação aqui.